Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação, também aos nossos servidores. Interessante que, em alguns momentos da história, senhor presidente, a gente fica observando e analisando que nós estamos num período muito interessante. Havia um filósofo chamado Terêncio que dizia exatamente o seguinte: nada do que é humano nos deve ser estranho, inclusive o que a gente discute nesses momentos de crise, porque passa o país e porque passa a cidade. As pessoas têm uma capacidade muito grande, vereadora Thelma, de esquecer algumas coisas. Vamos por partes. Nós tivemos aqui, na audiência quadrimestral, semana passada. E quando a gente se debruça sobre os dados financeiros do município, nós chegamos à conclusão que nós estamos numa situação muito difícil, extremamente difícil, porque está previsto que o município tenha uma redução nas suas receitas em relação a este ano, para 2016, na ordem de 3,7%. Ou seja, haverá menos dinheiro para mais demanda. E não há nenhuma fórmula mágica de colocar dinheiro dentro dos cofres do município. Uma outra coisa, vereador Segala, e nós tivemos a oportunidade de estar aqui na legislatura passada, Vossa Senhoria há de se lembrar, quando este vereador, em 2010, ocupou essa tribuna e propôs que o município deveria discutir a moratória da dívida federalizada. Fui taxado como louco. Os loucos ainda têm cura, os imbecis não têm jeito. É verdade, loucura tem cura, imbecilidade não tem. Porque estava provado na época que o município não teria condições de ir arcando com essas dívidas. Uma dívida federalizada de 41 milhões, chegamos agora com o pagamento de 165 milhões, devendo mais 168 milhões. Ora, essa semana, todos os jornais publicaram que os principais estados da federação estão solicitando a moratória por um ano. Quem mais está lutando por essa moratória é o estado de São Paulo, um estado que mais deve à União. E assim como a União se recusa a fazer auditoria da dívida, seria interessante a gente saber por que o estado de São Paulo deve tanto, por que a União deve tanto. Está lá na Constituição que a auditoria na dívida deve ser feita. Até hoje, depois que foi aprovada a Constituição de 88, nunca se fez auditoria em dívida. E o município de Bauru também tem dívidas. Ora, se o município tivesse, lá em 2010, feito a discussão da moratória dessa dívida, poderia ser, e ninguém pode dizer ao contrário, que nós estaríamos ou deveríamos ter pago muito menos dessa dívida do que estamos pagando até agora. E, na época, nós vinculamos essa discussão também à possibilidade dos recursos dessa dívida estarem vinculados à implantação de um plano municipal de obras públicas que poderia, vereador Segalo, acabar com todos os buracos da região do Carnão e do Sardim, também da região que eu moro, poder fazer asfalto em toda a Posada, reformar a escola que o Marquinhos solicitou aqui, apesar de ter um cronograma de reforma de escola no orçamento do município. Enfim, nós poderíamos resolver os problemas estruturais do município, mas não vamos resolver esses problemas estruturais. Vemos agora o que foi falado aqui na tribuna em relação ao Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida vai ter um aumento para aqueles que ganham até 3 salários mínimos de 287%. Isso é resultado da política de ajuste fiscal e de austeridade feita por esse governo ilegítimo e imoral do Temer, que apresenta uma proposta de redução da meta fiscal e de 170 milhões, anunciando um déficit público de 170 milhões. Podemos até discutir o déficit,
Os Estados Unidos está operando com déficit, vai fazer 7 anos. Déficit necessariamente não é sintoma de crise por Estado. Para quem se debruçar a ler um pouco do Keynes, vai ver que, sob o ponto de vista da tradição econômica, você pode ter déficit para gerar economia, para gerar emprego, para gerar uma série de coisas. O problema é que aqui, os 170 milhões, eles são para atacar o direito da maioria dos trabalhadores, atacar os programas sociais e garantir o pagamento dos rentistas, dos especuladores, dos banqueiros. Essa é a finalidade dessa situação dos 170 milhões. E isso vai impactar em Bauru. Bauru não vive isolada do mundo. Bauru tem, de fato, os seus problemas. E os problemas ficam evidentes quando a gente vem nessa audiência pública aqui. Um exemplo, o DAI. O DAI anuncia aqui que vai precisar fazer aumento de tarifa em junho. É um negócio meio contraditório. Porque se faz uma campanha para reduzir consumo e, ao mesmo tempo, anuncia o aumento. Ora as bolas. Se a receita do DAI provém da venda de água, quanto mais eu reduzir consumo, mais eu retenho receita, reduzo a receita. Tudo bem, é plenamente viável discutir que a gente tem que usar de maneira responsável a água. Mas como nós vamos repor esses recursos para que a empresa seja saneada economicamente, que ela possa fazer investimento, que ela possa prestar um serviço de qualidade para a população? Isso ninguém apresenta. Se fala dos grandes devedores, falou aqui também na audiência, que está cobrando os devedores, mas ninguém fala valor, quem são. Só falaram que a Endurbe deve. Que a Endurbe deve, eu sei, mas precisa dizer os postos de gasolina que deve, as empresas aqui em Bauru que devem, as redes hoteleiras que devem. Precisa dizer tudo. Não é só a Endurbe é cachorro morto. Tanto é cachorro morto que não tem receita para se manter. O que foi apresentado aqui, de receita da Endurbe para o ano, não se mantém, não tem estrutura para isso. Não tem recurso. Então, nós temos aqui uma previsão de orçamento, que é uma previsão, para ser generoso, eu poderia dizer que foge da realidade. É um orçamento feito na nave do Star Wars, para a Endurbe, porque na vida concreta ela não se realiza. Nós não temos como, não temos condições de realizar esse orçamento. Então, tudo isso provoca crise no município. Ainda mais um município, e vou continuar dizendo isso, extremamente generoso. E essa generosidade fica explícita no parcelamento do uso do solo. Foi dito aqui que nós precisamos agilizar alvarás, porque nós temos vários empresários com problemas de alvará. Muita calma nessa hora, muito cuidado com as palavras. Essa casa aprovou uma lei dos corredores comerciais. Essa lei foi dada como ilegal e inconstitucional porque não fez audiência pública. Então, o acordo que foi feito aqui foi para retirar emendas casuais e pontuais de vereadores e fazer as audiências públicas com o projeto original. Esse problema foi resolvido. O prefeito, se quiser, pode resolver os outros problemas. Ele diga quais são os locais que ele quer fazer corredor comercial e siga a lei. Porque lá, no plano diretor, está dizendo que tem que fazer audiência pública. Faça audiência pública, discuta e aprova a lei, porque foi essa discussão feita pelo Ministério Público. Tá bom. O Ministério Público quer que seja realizada 12 audiências públicas para discutir a lei do zoneamento e parcelamento do uso do solo. Mas é lógico que tem que discutir em várias regiões da cidade. Por que vai discutir essa lei num hotelzinho, numa região central aqui da cidade, em lugar fechado? Por que só os setores que operam no mercado financeiro, que operam no mercado imobiliário, podem discutir essa lei? Se essa é a lei mais importante do município, é essa lei que ordena para onde o município vai, como que ele vai ser ocupado, aonde serão realizados os investimentos. E qualquer um que está nessa casa aqui sabe que essa lei, antes de ser uma discussão técnica, é uma discussão de natureza política.
porque se discute quem é que vai se apropriar da cidade, quem é que vai tomar conta da cidade, quem é que vai aumentar a sua rentabilidade, tomando posse da cidade. Se nós temos problemas hoje, vereador Arildo, de transportes, de saneamento, isso está vinculado com o modelo de desenvolvimento da cidade. E quem determina o modelo de crescimento e desenvolvimento da cidade é essa lei. Então, essa lei tem que ser discutida em todas as regiões. Eu moro lá na região da Vila Dutra, eu quero discutir como é que essa lei vai impactar o desenvolvimento daquela região. O vereador Natalino mora lá na Pousada, tem que discutir. Todos os vereadores aqui têm que discutir, porque, de certa forma, vai ser impactado por essa lei. Então, nós vamos pegar essa lei e fazer com que essa lei seja discutida só por aqueles, um bando de iluminados, que vem operando e organizando a cidade, para que eles tenham vantagem em seus negócios, como fizeram com o plano diretor, um plano diretor aprovado em 2008, que para regular uma lei chamada Lei do Estudo de Impacto de Vizinhança, demorou quase 6 anos. Não aprovaram a lei, vereador Arildo, porque essa lei contrariava determinados interesses. Nessa cidade, em todo o país e no mundo, não tem santo. A hora que é para discutir lucro e benefício, os demônios sempre aparecem, porque o diabo mora nos detalhes. Obrigado, senhor presidente.